Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos à nossa live de saúde mental dessa quinta-feira, dia 30 de abril. O tema da nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almacém e dos Jungianos de Brasília dessa noite é sobre o preconceito e a sombra. Você tem preconceito? Pergunta. E por que a gente resolveu fazer essa live nesse período de pandemia? Porque o autocuidado, o amor próprio viraram sombra. Na verdade, a gente tem esse problema na nossa pós-modernidade, onde as pessoas têm muita dificuldade de ter hábitos saudáveis, de se gostar, de se amar, de se cuidar, né? E nós estamos numa atualidade onde tem muita gente que resolve sentir o hálito da morte, né? Então, me cuidar para quê? Para que eu vou usar máscara? Para que eu vou, né, ficar em isolamento? Lamentavelmente, a gente vê que o amor próprio e o autocuidado viraram a sombra coletiva. Muita gente tem muita dificuldade de falar que se gosta, de expressar esse amor próprio, entrando muito em comportamentos autodestrutivos, tendo auto-boicote. E eu queria puxar alguns dados interessantes pré-pandemia, para ilustrar isso que eu estou falando. Nós estamos tendo, na atualidade, um surto de sífilis, porque as pessoas querem transar, nada contra transar, você tem direito de transar com quem você quiser, do jeito que você quiser, mas precisava se cuidar, né? Fazer as coisas direitinho, ter os crivos necessários de higiene, de autocuidado, escolher parceiro, mas uma boa parte das pessoas, tá, parou de ter qualquer tipo de cuidado. Acha que pode transar com qualquer um, com poste, com cachorro na rua, fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E tá aí o belo surto de sífilis pegando muita gente hoje na sociedade. Doenças que estavam erradicadas como sarampo. Oi? Tá. Doenças que estavam erradicadas como sarampo. Se a gente for olhar, tinha muita gente, virou uma coisa muito sombria. A gente tem que se cuidar, mas a gente não aceita que tem que se cuidar. Tá? E a questão dos preconceitos vai na mesma vertente. Nós temos aí um cenário não só político, mas religioso, de fundamentalismo, radicalismo de todo tipo de acontecimento extremamente sórdido, até muito complicado, onde as pessoas têm vivido de um jeito muito gritante intolerância. Não aceito pessoas diferentes, não quero com pessoas diferentes. Isso tudo passa a ser muito complicado na nossa sociedade pós-moderna. E para a gente botar pimenta nesse caldo na noite de hoje, eu convidei uma colega de trabalho, que é especialista na área da psicologia analítica, a Renata. Oi, Renata. Oi, Jorge, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem-vinda, Renata. Fiz uma pequena Agradecida. apresentação aqui, e vou passar um pouco a bola para a Renata. A Renata vai falar em torno de 20 minutos. Quem tiver perguntas, por gentileza, vai mandando sobre a questão do preconceito, tá? E a gente vai respondendo daqui até o final dessa live. Tá? A fala é toda sua, Renata. Tá, Jorge, agradecida. Bom, para começar a falar sobre preconceito, acho que a gente tem que falar de onde a gente está partindo, né? Dessa perspectiva da psicologia junguiana e compreendendo que o Jung falou de uma perspectiva de desenvolvimento da psique sendo prospectiva, né? Então, todo o mecanismo dessa psique é em prol do desenvolvimento, sendo o preconceito um fenômeno que vem da projeção da sombra, né? O preconceito, já a gente indo para a etimologia da palavra, né? Um conceito previamente formado sobre algo desconhecido, parcialmente desconhecido, né? Já diz um pouco do inconsciente do sujeito. Então, sendo um mecanismo de projeção da sombra,
onde esse inconsciente é projetado no outro, a fim de que seja conhecido também, integrado, né, em prol do desenvolvimento do sujeito. E o preconceito surge de uma rigidez desse processo, né, de um mecanismo que já vai ali, poderíamos dizer, para um desenvolvimento não normal, ou para o adoecimento, que já vai ali para a sombra, né? Então, só que ele tem a função de auxiliar esse sujeito a expandir a personalidade, né? Expandir o eu, a ter uma expansão aí desse ego. Sempre quando há o preconceito com o outro, diz de uma parte desse ego que o sujeito ainda, às vezes, não tem estrutura para conhecer. Então, a psique acaba utilizando esse mecanismo para auxiliar no conhecimento dessas estruturas, né, do inconsciente. Então, aí, falando um pouco sobre os componentes do preconceito, sendo um componente cognitivo estereótipo, né, que a gente coloca no outro, partindo de uma perspectiva que conhecemos uma função, às vezes, até de um grupo social, e que é estereotipado. E o componente afetivo sendo a raiva, a inveja, né? Com uma negação desse outro. E o componente comportamental como a discriminação de um grupo social ou de um sujeito. Sendo esses três componentes como base do preconceito, como constituintes desse preconceito. E aí, a psique parte desse preconceito como um mecanismo para evitar essa ansiedade, né, de lidar com o novo, com esse medo de lidar com o desconhecido, o que indica uma rigidez, assim, nesse processo de desenvolvimento, um certo bloqueio, né, algo nesse sentido, assim. E aí acaba utilizando, por exemplo, desse componente cognitivo como estereótipo para evitar essa dificuldade, essa ansiedade de lidar com o novo, né, com o diferente, já tratando ele como uma ameaça, porque vai tirar a identificação que o sujeito tem já com uma identidade, né, que ele formou ali. Então, coloca essa identidade que ele formou também em ameaça. Se percebendo no outro, ele vai ter que lidar com um novo olhar de perceber a si mesmo, né? E aí, utilizando um pouco até do conhecimento da teoria do Byington, que eu estava estudando esses tempos atrás, sobre a psicopatologia simbólica, né, do Byington, ele vai utilizar um conceito muito interessante sobre as inteligências, que ele vai falar sobre a inteligência que começa com o animismo, né? Depois a inteligência matriarcal, patriarcal, e como que a gente estando ali na passagem dessa inteligência patriarcal para a alteridade, né? E o preconceito sendo um mecanismo que indica que a gente está um pouco empacado aí nessa inteligência patriarcal, no sentido do sujeito se ver diferente do outro, né? O eu e o outro está totalmente separado e não tem esse reconhecimento das possíveis semelhanças e até também diferenças no sentido de se expandir, né? De novo entrando aí nesse mecanismo em prol do desenvolvimento dessa psique. E aí, como que está sendo emergente a necessidade da gente voltar a desenvolver essa inteligência matriarcal para acontecer essa aproximação, esse acolhimento da diferença do outro, como parte de mim, né? Como um semelhante que vai me auxiliar a ter contato com partes minhas que eu tenho dificuldade de lidar, mas que vão fazer parte do meu processo de desenvolvimento, de evolução, né? Enquanto no processo de autoconhecimento mesmo. E aí sim entrar nessa inteligência da alteridade, né?
de um equilíbrio entre essas duas forças, essa dicotomia do matriarcal e do patriarcal, né? Que vai muito além dessa ideia do feminino e do masculino, mais uma posição aí do self mesmo, cultural, né? E como que o preconceito indica uma dificuldade da conexão e com esse ego, né? Do contato com esse self cultural, no sentido de abranger a totalidade, né? E aí, também nas minhas pesquisas surgiu muito essa dicotomia do algoz e da vítima, né, Jorge? Como essa dualidade que está presente, assim, do sujeito que se sente superior no ponto de julgar o outro diferente, de julgar o outro inferior e projetar esse preconceito, essa sombra no outro do que eu não quero aceitar em mim, né? A utilização desse bode expiatório como uma negação de lidar com as próprias dificuldades, com essa sombra, e a rigidez desse ego, né? De ao invés de trabalhar consigo, com as próprias estruturas, ter que utilizar do outro como mecanismo de negação dessa sombra, né? Como projeção dessa sombra. E é um pouco nesse sentido assim, que eu pensei em contribuir hoje, tratando principalmente sobre essa questão da necessidade de desenvolver essa alteridade, né? E da gente ainda estar muito nessa dicotomia, que é bem da inteligência patriarcal, do eu totalmente distante do outro. Gostaria de complementar. Eu também trouxe um mito, né, dentro da mitologia grega, do Eros e a Psique, em que a Afrodite no mito, né, por ser uma deusa, acaba diminuindo a Psique, dizendo que a Psique não poderia ter uma beleza no nível de uma deusa, né, e que por isso ela é legada a um destino de morte, de ter que se casar com um monstro, né? E ela manda o filho, o Eros, para destruir essa mulher, porque era uma audácia ela ter uma beleza que se comparava a uma deusa, né? Porque os outros mortais começaram a cultuá-la, né? Quase como uma deusa por conta dessa beleza. E como que a Afrodite vai fazer ela passar por várias fases, né? Para conseguir chegar ao nível dela, né? Até Deus conseguir ampará-la no Olimpo e passá-la para um nível de divindade. Que aí já indicaria uma possibilidade de diminuição desse preconceito, como uma diminuição dessas diferenças de status social, né? E de condições também, que é o que o mito demonstra. É muito interessante, Renata. Até vamos começar a fazer o nosso bate-bola aqui, né? O tanto que o preconceito ele acontece a partir dos estigmas, né? A gente chega na teoria do Goffman, né? Grande sociólogo, né? Tanto que as pessoas são mobilizadas pela aparência. E muitas vezes por elementos configurativos que eles, em momento algum, observam o outro, o sujeito, né? Você bate o olho ali na aparência, no jeitão e pronto. Lá vem preconceito, né? Da tinta, né? Você não conhece a pessoa é boa, se ela tem caráter, se não tem, né? Tanto é que uma das questões muito interessantes até é a ideia antiga, né, do lombroso, da cara de bandido, né? E uma vez por isso a gente fez até uma sacanagem, né? A gente pegou um catálogo dos mais procurados do Brasil, né? Comparando com a teoria do lombroso, né? Mas era tão interessante que não teve um que bateu, né? E hoje o bandido é arrumado, usa terno, né? Está no Congresso, está no Senado, né? Sempre boa aparência, cuida dos dentes, né? Então, a boa e velha história, né?
como a coisa ela desanda de você não reconhecer, na verdade, o caráter, a índole e a alma das pessoas. Né? Uhum. Fala aí, Renata. É, o distanciamento, eu fiquei até lembrando de umas antigas teorias da psicologia que dizia da psicopatia medindo o crânio dos sujeitos, né? Como se pudesse medir essa diferenciação assim por centímetros do tamanho da testa do sujeito, enfim, que fica muito Sim, na questão física, né? sim. E muito infundada, porque na prática, inclusive, dentro da teoria do Lombroso, um cara que seria um grande psicopata era o Gandhi, né? Uma coisa, Uhum. né? Aí você fala, pô, como é que a teoria está toda errada? Sim, está toda errada, né? Então, é muito complicado isso, né? Porque o preconceito, as pessoas usam preconceito para se defender de algo que elas não querem perceber. Sim. Né? Então, você não quer entrar em contato, você não quer romper sua rigidez e aí o preconceito toma conta, né? Uhum. Sim. E até indica uma rigidez e uma preguiça de criticar, né, a complexidade dessas implicações sociais, assim, e acaba indo por atalhos psicológicos, como o estereótipo, né, com a maneira de preservar até energia para usar o criticismo a seu favor, né, para desenvolvimento também, entendendo a diferença desse sujeito como uma possibilidade de expansão, assim, da minha compreensão de mundo, né, da minha visão de mundo, de mim mesmo. E aí, Jorge, eu fiquei pensando, de questionar você, o que que você acha que representa o Bolsonaro estando no poder como um reflexo, né, do preconceito da maioria dos brasileiros ali, considerando ele como uma representação, né, da população brasileira e sendo um homem que valida o preconceito contra as minorias, né? Na verdade, Renato, eu vou falar que esse não é um problema da atual situação do atual governo, esse é um problema do Estado brasileiro. O nosso atual presidente, ele representa, ele foi votado. Então, querendo ou não, muita gente que votou, votou porque acredita e vive esse discurso. Né? Então, nós já tínhamos esse preconceito muito arraigado no Brasil, nas religiões, mas nós temos hoje 56% da população fanatizada. A gente já fez uma lista sobre fanatismo, 56% da nossa população está fanatizada. Né? E o problema não é só o preconceito de direita, né? Tem o de esquerda, o de centro. Tá? E aí? Né? Faz muito tempo que a nossa política não tem mais a capacidade de agregar, de discutir, de dialogar. Então, eu acho muito natural, e não quer dizer com isso que eu gosto, que eu acho bonito, né? Ter hoje no poder um presidente preconceituoso, Uhum. tá? Que passa por cima de qualquer coisa que pense diferente do que ele quer pensar, que é essa característica do preconceito, né? Tudo que vai na oposição, tudo que vai na contramão, né? Você vê o distrato que ele fez com o ministro da Saúde, esse cara é Sim. comunista, né? Agora com o Sérgio Moro, né? E é isso aí, sabe? Pensou diferente fora, não tem que ficar perto, não. E sendo que a arte da política, inclusive, é uma arte de dialogar com quem pensa diferente. Uhum. Isso não é um atributo só da atual gestão, não. Eu chamo a atenção que não tem muito tempo atrás, o pessoal da extrema esquerda estava detonando a turma do PSDB. A polarização na política brasileira já estava vindo, já tinha em torno de 10 anos. Uhum. O fenômeno Bolsonaro é algo que já vinha bem anterior. Ele foi um catalisador de algo que já estava aí na nossa sociedade. Né? E eu não estou aqui querendo defender essa aquela bandeira ou esse aquele partido. Só que aí a gente volta para o fenômeno da cisão arquetípica. Né?
Você Sim. rompeu, né? Você polarizou, você dividiu o mundo. E aí? Né? Como é que você integra agora o diferente? Tá? E enquanto a gente tiver essa visão de cisão, né? O meu lado é melhor que o outro, né? A gente não vai conseguir andar para frente. Né? Isso custa muito caro para a nossa política, para a religião. Até que o fanatismo religioso, o fanatismo político, hoje são a maior causa de adoecimento da sociedade. E tem, né? Em vários meios, né? Na educação, no jornalismo, na religião é onde a gente mais vê isso, né? Cadê a capacidade de trabalhar uma cultura ecumênica, de respeito, um Brasil laico, né? De aceitar quem pensa diferente, né? Não, ó lá, ele é da Umbanda, taca pedra, vamos queimar os terreiros, sabe? Uma coisa assim de total falta de respeito com qualquer coisa que seja diferente do que você pensa, né? Sim. A intolerância, né? A baixa capacidade de lidar com frustrações. E aí, quando se vai travar um diálogo com um sujeito que pensa diferente, já entra para uma violência, né? Em vez de um compartilhamento assim, de troca de informações, no sentido de acrescentar, né? Uma visão diferente da minha do mundo, um ponto de vista diferente. E aí já parte para a violência como maneira de dizimar o outro, né? Para eu não sair desse lugar de rigidez e de identificação de uma personalidade que já está bem formada e que estou aqui na minha zona de conforto, né? E me recuso a sair. É muito interessante, Renata, a gente pensar que a pessoa preconceituosa é muito pobre espiritualmente. É impossível você espiritualidade plena com preconceito. Você não tem paz de espírito, você não tem tranquilidade, você não tem serenidade, não tem suavidade. A pessoa vive armada, vive em guerra. Como é que ela vai ter paz de espírito para poder crescer espiritualmente? Não tem. Sim, É uma questão até de observação, porque o crescimento, inclusive espiritual, o diálogo, o self-ego, ele se dá por uma multiplicidade contínua, né? De ter que superar dificuldades, ter que dialogar, né? O tempo todo com um diferente, com possibilidades diferentes. E o que a gente está falando, né? A pessoa preconceituosa, ela é de uma estreiteza mental, de uma pequenez afetiva, sabe? Ela perde a capacidade de empatia. E é o que a sim, gente assistiu hoje, inclusive, no nosso cenário político. Né? E daí? Qual que é o problema? Deixa morrer, né? Cadê a empatia com o sofrimento das pessoas, né? Sabe? É bem o e daí, né? Por que eu tenho que me importar com as pessoas, né? Se eu tenho meu pequeno mundo para poder viver nele, né? Isso sim. machuca, isso fere, né? Enquanto a gente teria que pedir, inclusive, em todos os espaços públicos, bandeira meio palco, né? Um minuto de silêncio pelas pessoas que estão, infelizmente, indo embora. Né? Que é muito triste, muito complicado isso. Né? Mas é onde entra, inclusive, por isso que nós resolvemos fazer essa live sobre preconceito, para questionar quem está assistindo a gente sobre que tipo de pessoa você é. Né? Se você tem se trabalhado, inclusive, para superar seus preconceitos, abrir a cabeça, né? Poder pensar de uma forma mais globalizada, inclusive, né? De poder aceitar Uhum. quem pensa diferente, quem vive diferente, quem se posiciona diferente. Né? Porque senão você vai ser uma pessoa rígida que vai sofrer demais no mundo. Porque as diferenças hoje são, fronteira no mundo não existe mais. Até que um dos grandes absurdos que eu tenho observado é o pessoal querer discutir comunismo em 2020, né? Sendo que no planeta Terra você não tem mais nenhum país comunista direito, né? Todos os países que, inclusive, eram socialistas abriram capital. Né? O Muro de Berlim caiu em 90. Né? O mundo hoje é totalmente globalizado. O comércio exterior está funcionando muito bem. Então, a China está aqui dentro do Brasil, está dentro da América, né? Tem um diálogo constante. Você não tem mais essa coisa rígida de mesmo esquerda e direita. Aliás, isso é um conceito para mim totalmente ultrapassado. E que a pessoa que defende isso, ela está totalmente fora da casinha. Né? Ela está vivendo o mundinho dela, não atualizou. Né?
O computador é um 386, né? Movido a manivela. Né? E o que você É acha como que disso, isso né? é uma expressão desse funcionamento psíquico também, né? Dessas dualidades aí, de uma forma totalmente desequilibrada, né? E aí teve uma colega aqui que comentou, falando que o preconceito pode ser visto na história cultural, quando as pessoas eram levadas para os navios para que tivessem uma população perfeita. Aí eu acho que ela já quis dizer tanto da escravidão quanto do fenômeno do nazismo, né? E pessoas que nasciam com alguma deficiência, entre outras anomalias que eram excluídas socialmente, né? Que aí parte de E uma até ideia de ter uma perfeição, né? De que uma coisa é melhor do que a outra, é superior. muitas guerras foram construídas e constitutivas na sociedade baseadas na questão de higienização social. A Segunda Guerra Mundial, né? Vamos livrar o mundo dos gays, dos judeus e dos ciganos, né? Que foram as três grandes populações dizimadas pelo nazismo. Se a gente for olhar, foi uma proposta do Hitler. E atrás dessa ideia de raça pura, né? Que, infelizmente, né, de uma certa forma velada, ela continua, né? A proporção que a gente vê hoje no cenário, no nosso cenário, o pessoal querendo eliminar, tratar quem pensa diferente como inimigo. E eu quero frisar que o fenômeno do atual governo ele vem no crescente de mais de 10 anos de uma polarização política, uma polarização religiosa. Eu discordo muito quando a gente quer nomear, colocar a culpa do fenômeno todo social em uma pessoa. Tá? Eu não estou aqui querendo defender fulano ou beltrano. Tá? A gente não pode pensar pequeno no fenômeno que foi coletivo. Tá? Porque muita gente abraçou essa ideia. Né? Querendo, por exemplo, né, isso foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ruptura do Brasil enquanto Estado laico. Tá? Teve várias pessoas, personalidades políticas que quiseram tirar isso da nossa Constituição, tá? Colocar o Brasil como um país cristão, né? E não um país laico. Tá? E não foi um movimento só de agora, né? Esse embate político aconteceu, inclusive, dentro do governo, na transição de Dilma-Temer. Tá? O Supremo que deu uma barrada nisso. Né? Tá? Então, criminalizar religiões afrodescendentes. Né? Quantos terreiros não foram destruídos na Bahia? Tá? Com invasão, inclusive, legalizada. Né? Então, são coisas assim, muito gritantes que a gente vê vendo na sociedade. Né? Tá? E não vou longe, não. Tá? O fenômeno do atual governo de querer, né? Criminalizar a ciência, tá? Colocar os cientistas como sendo os grandes arautos da desgraça do ser humano. Né? Ou melhor dizendo, todo cientista agora é comunista. Né? Todo professor universitário, então, né? Como é que faz? Tá? Como é que as pessoas têm esse estigma, né? Essa distorção da realidade? Né? Baseado em quê? É preconceito. E aí, Renato? É, dificuldade, de novo, uma patologia social, né? Dessa rigidez de conseguir lidar com a diferença do outro e tratar o desconhecido como uma ameaça, né? O inconsciente como uma ameaça. E aí você falando das religiões afrodescendentes também, de novo me vem essa visão do matriarcado, né? Que, que era uma visão religiosa, assim, muito do corpo, né? Da sensibilidade, da conexão, e que foi totalmente deturpada e pelo desconhecimento, né? As pessoas preferem negar, isolar e estereotipar, né? Ao invés de vivenciar e tentar entender algo como até
uma forma de expansão de visão mesmo. E o interessante, Renata, eu quero perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente, você é preconceituoso? Você tem preconceito de quê? É tão interessante a gente observar o preconceito como sendo uma manifestação da nossa sombra, né? Porque a Sim. fofoqueira tem ódio de tudo, não é fofoqueiro. Você já viu isso? Aham. O cara mais que dentro, normalmente, é mais galinha de todos, né? Aí ele sai vendo maldade de todo mundo na rua, né? Mas por quê? Porque ele é galinha, né? Tá? É tão interessante como as pessoas não se dão conta que a manifestação do preconceito mostram que ela é no fundo, né? Tá? Sim. Muita gente que é homofóbica vai perceber no fundo, lá dentro ele tem uma lei de louca, né? E aí? Tá? Como é que a gente faz com isso, né? E aí, quem está assistindo, quer se manifestar? Comenta isso que eu acabei de falar, Renata. Vamos mandando mais perguntas, pessoal, para ser uma interação aqui entre a gente. Né? Mas como é que você vê essa questão que eu acabei de cutucar, Renata, né? Da fofoqueira, odiar fofoqueiros, né? Sabe? Do cara É que... uma negação de si, né? Hã? Uma negação de si, sendo que é uma proposta, né, do inconsciente para um trabalho pessoal, para um desenvolvimento pessoal. É uma projeção de uma negação de si mesmo, até de um desgostar de si mesmo, né? De uma baixa autoestima apontando para o outro, julgando o outro. Aquela questão de um dedo apontado, mas tem quatro para mim, né? E vem de um deslocamento, de um desligamento total de si mesmo, de um desconhecimento de si. O outro sempre serve como um espelho, né? Na verdade, de auxílio. Mas como é um trabalho árduo, né? O desenvolvimento, a pessoa prefere jogar para o outro para que ele não tenha que lidar, né? Com as próprias dificuldades, debilidades. Uhum. E é tão interessante como as pessoas são armadas e o preconceito vem muito dentro dos piores sentimentos, né? A raiva, o ódio, a Sim. intolerância, eu não quero nem conversar sobre isso, não vou discutir isso, eu não quero e acabou. Né? E qualquer semelhança com o nosso atual governo desse ponto é fantástica, né? Porque não basta só ser preconceituoso, né? Tem que ser preconceituoso e bancar ignorante junto, né? Não Sim. vou abrir campo de diálogo, né? E daí, né? Que acho que a pior expressão que eu vi nos últimos 20 anos no meio de um processo de pandemia, né? E daí, né? O que eu tenho a ver com isso, né? E é lamentável que você perceba o tamanho da pequenez de uma pessoa dentro de um processo assim, né? Que é a ruptura total com a questão da empatia, do cuidado, do carinho, do zelo, do se preocupar com o outro, a fraternidade, a postura amorosa, a postura acolhedora, né? Porque o preconceituoso, ele normalmente ele age assim. Ele joga o preconceito, não aceita, não quer nem saber, e na sequência ele vira as costas, quando a responsabilidade é chamada para ele, né? O fulano, a coisa não é bem assim, né? Ele prefere romper do que dialogar e aprender, Uhum. mostrando, inclusive, com isso o tamanho da sua pequenez, né? Da sua incapacidade intelectual e afetiva. Sim. E o que a gente faz para romper o preconceito, Renata? Quais são as dicas? E aí você, só complementando esse Diana, a incapacidade de desconstrução também, né? De entender que, na verdade, a vida é feita de vários processos de mudança. A proposta é realmente descobrindo-se, né, no decorrer das vivências, assim. E para lidar com o preconceito, para conseguir romper essa estrutura de preconceito, é realmente explorar a própria flexibilidade, né? Romper essa rigidez aí,
da identificação com uma persona única e abrir-se para perceber que a diferença do outro, na verdade, pode ser uma coisa muito positiva, né? Para o nosso próprio desenvolvimento, para compartilhamento, para a expansão da compreensão de quem se é. Primeira, flexibilidade, né? E aceitar que a gente vai ter que se desconstruir várias vezes, desconstruir a ideia de si mesmo, inclusive, né? Mas isso causa muito medo também, porque a maioria das pessoas, por exemplo, se identificam tanto com uma identidade que às vezes está atrelada a uma profissão ou a um papel social, né? No sentido de mãe, namorada, enfim, e não consegue se desvencilhar disso. Resume-se a identidade com isso, né? Sim. E é interessante, Renata, porque eu sempre bato na tecla também com os meus pacientes, você deve ter a mesma coisa com os teus pacientes, que eu falo que uma das melhores formas de quebrar o preconceito chama-se estimular a curiosidade. Sim. Porque a curiosidade, ela vai querer aprender com o que é diferente, né? É a capacidade de ensino-aprendizagem, né? Você entrar em contato com o que é diferente para dialogar com essa diferença, para de repente falar, poxa, peraí, como é que é esse universo? Me ensina como é esse universo. Ah, quero aprender, me mostra como é que é, eu gostaria, né? Vou pegar um exemplo, né? Eu convivi com pessoas que são do Islã, né? Eu acho que é interessantíssima a cultura do Islã. Né? Eu vou virar islâmico? Não, não sou cristão, mas eu aceitei dialogar com essas pessoas, inclusive para compreender a cultura delas, entender por que elas eram assim, né? Por que tem determinados aspectos históricos, culturais, de vivências, tradições. Né? E dentro disso, inclusive, mudei muito meu conceito, né? Porque 90% dos Islã não são terroristas. Pelo contrário, tem muita gente bem ali, né? E, além do que, conheci uma ala do islamismo fantástica, que é o sufismo, e acho que é uma coisa maravilhosamente bonita. Né? Falei, poxa, se eu não fosse cristão, eu ia querer estar nessa turma aí. Né? Por quê? Dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Da curiosidade, da descoberta, você vai aprendendo, né? Você se permite aprender com a diferença, observando o outro, quem que é esse outro, o que esse outro gosta, por que esse outro é assim, né? O que esse outro faz da vida. Né? E é onde a gente questiona, porque o preconceito ele vem muito de uma rigidez, né? De tradições, de cultura, de personalidade, e passa a ser muito negativo, passa a ser muito prejudicial. Né? Sim. E aí, Renato? Você falando da curiosidade, né, também como uma das bases do instinto criativo, né, que o Jung tanto abordou como um dos instintos também primordiais, assim, para o desenvolvimento prospectivo dessa psique, assim. E que até possibilita a gente realmente essa transcendência, né, a união dos opostos, realmente quando tem essa flexibilidade de olhar o outro como um espelho de algo que eu possa ter dificuldade em mim, integrando, eu posso expandir um pouco mais, né? Passar por uma outra etapa de evolução, ao invés de estancar ali numa etapa de desenvolvimento e simplesmente colocar a diferença como negativa, e aí ficar naquela mesma questão, às vezes, por uma vida inteira, né? O quanto de oportunidade que se perde quando se coloca no fenômeno do preconceito como um estigma de ruim, né? De uma coisa negativa, assim. Sendo que pode ser muito positivo, né? Quando se entende o outro como um espelho das minhas dificuldades, assim, para ter uma abertura, né? Para a continuação de um desenvolvimento mesmo.
Eu vou pegar um exemplo, claro, aqui, até para quem está assistindo a gente, né? Eu vou usar a música como analogia. Aquele galera. Você já viu aquele cara que só escuta, sei lá, rock pauleira? O cara Uhum. tão fã de também, ele só escuta a música. De manhã, de tarde, de noite. Ele chega na festa dos amigos, ele quer botar um Iron Maiden nele. Você sabe o que esse cara é, Renato? Sim. Você sabe o que ele é? Aham. Ele é um chato, que nem a turma da própria banda da Iron Maiden gosta dele. Que preconceituoso é chato. A coisa mais legal, se você gosta de música, você vai ter hora de escutar um som, de escutar um rock pesado, dançar um forrozinho para a namorada, escutar um reggae de vez em quando, a maleabilidade, flexibilidade, né? E as pessoas que né, infelizmente, são muito rígidas, elas são muito complicadas nesse sentido, né? Ela não tem uma flexibilidade, né? Ela faz o que a Uhum. pessoa quer, não escolhe o resto, sabe? E vai naquele fundinho pequeno, né? Só fechar, 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 né? Aí qualquer coisa que você queira mostrar para ela diferente, de estrogonofe, ela não come, né? Tá, o que você come? Estrogonofe. Você quer jantar o quê? Estrogonofe, né? Você vai, sábado você vai comer o quê? Estrogonofe, tá? Além do que isso faz um tremendo mal para a nossa saúde, né? Uhum. Porque cadê a diversidade? Cadê a mudança, né? Cadê o variar? E aí? Sim. E aí, explorar novas possibilidades, né? Me veio muito a questão da prepotência da pessoa que se vê nesse lugar também, de exercer esse preconceito, né? Como dotado, às vezes, de uma verdade absoluta ou de uma forma certa de se viver, colocando o outro como uma forma errada de ser, né? De se comportar ou de exercer a própria sexualidade, como no caso da homossexualidade, do preconceito contra os homossexuais, né? Ou da intolerância religiosa, que aí só vai intensificando a separação com o outro e achando que se tem essa verdade para julgar o outro como algo negativo, inferior. Uhum. É um desperdício de humanidade, de vida, né, Jorge? Porque. E outra, Renata, vira um chato, né? Porque, né, todo preconceituoso ele é muito complicado, né? Sabe? Inclusive preconceito. Eu lembro uma vez que eu fiz um café filosófico e a gente desceu com uma turma para um barzinho rock and roll na sequência, né? Era o bar de um amigo meu, né? Do Lucas Pavel, o Stoner. E a gente saiu numa turma e descemos para lá. E foi uma professora de yoga, cara. Eu ri tanto dessa situação. Que é legal essa professora de yoga, não comer carne, mas é chata, sabe a chata? Que ela queria num barraco tocar assim entre indianos, né? E a gente fala que não cabe a chatice aí, a chatice cabe em qualquer coisa, né? Que a pessoa não tem a flexibilidade, né? E a mulher acabou até indo embora mais cedo, graças a Deus que ficou chata. Ela estava, sabe, reclamando da música, né? Foi encher o saco do cara da cozinha, porque num boteco rock and roll ela queria pratos veganos, aí o cara não tinha, o cara podia até fazer, mas acho que ela chegou de um jeito tão com os pés no peito do chefe da cozinha que o cara falou, não vou fazer não, se quiser tem bacon, você quer e o porque a vida o tempo todo desafora que é preconceituoso, né? Parece que Uhum. vai, né? Sabe? Pula com os dois pés no peito, né? Para ver se a pessoa abre a cabeça, né? Que foi o caso Sim. da professora de yoga, né? Tem que engolir o chefe de cozinha falando para ela, ó, se quiser tem bacon, né? Tá? Né? E é o que acaba acontecendo com a pessoa preconceituosa. Vocês já perceberam, né? A gente vê muito isso em consultório, né? A pessoa muito rígida, parece que ela atrai, né? O inconsciente coletivo, as vivências, né? Acontecem para desafiar, né? Uhum.
E como é algo positivo, né? O inconsciente tentando mostrar para ela que é necessário se abrir para continuar o desenvolvimento, né? Rumo à individuação mesmo, ao encontro com si mesmo, assim. Aí me veio de novo também, às vezes, essa rigidez das pessoas, muito atrelada à necessidade de se ver pertencente a um grupo social com características específicas, né? Para ter esse reconhecimento, essa identificação assim, da personalidade com esse pertencimento. Sim, E que e a... é, Pode e é falar. interessante a gente pensar na dinâmica que Carl Gustav Jung trouxe para a gente pensar, né, na época do tanto que o preconceito ele se liga ao instinto de poder, né? Sim. Quer ser melhor, subjugar o outro, na oposição ao instinto de amor, a Eros, né? Uhum. Tá? E o tanto que as pessoas perdem a capacidade amorosa alimentando o tempo todo preconceito, né? Eu odeio comunista, vamos caçar comunista, o Brasil não pode ser comunista, sabe esse tipo de coisa? Em 2020, gente, pelo amor de Deus, vamos ler história da economia, vamos acordar, sabe? E se fosse um discurso aforante o ódio, porque o que você vê as pessoas ventilando é ódio. E que raiva é essa? Por que você está com essa raiva toda? Né? Assim, hoje nem na Rússia tem comunista mais, né? Onde é que você está no mundo? Né? A gente não está... Eu, particularmente, acho gritante o estado psicótico que a pessoa fanatizada ela entra, né? De distorcer a realidade, de achar que o ministro da Saúde, ele estava aliado com não sei quem para fazer, né, as teorias da conspiração, essa coisa chutada que a gente está vendo por aí. E, infelizmente, todas as pessoas que eu vi que estavam ventilando isso em redes sociais, lamentavelmente, elas perdendo a capacidade amorosa, sabe? Num momento sofrido que a gente está vivendo, né? Cadê o amor? Cadê o cuidado? Cadê o carinho? Cadê a palavra amiga? Cadê a solidariedade? Né? Não, 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 sabe? Vamos caçar comunista, sabe? Né? É uma postura persecutória, né? Paranoide. Para quê? E quando você pega uma pessoa dessa, questionou, e aí? Você está indo aonde com isso? Né? Cadê a sua capacidade amorosa? Né? Tá? Que acho que é uma questão de reflexão até para nós com os nossos preconceitos, né? Que a gente também tem preconceito com relação a essas pessoas, né? Mais rígidas, mais duras, mais sofridas, né? Até porque elas são chatas mesmo, né? É difícil de lidar com gente assim, né? Eu tenho um amigo meu que se não tocar samba onde ele estiver, ele fica doente, né? Ele é o chato do samba. Conhece o chato do samba? Né? Uhum. Não tem nada contra, adoro samba, né? Pô, eu quero escutar um AC/DC, sei lá, uma música erudita, um rock progressivo, né? A diversidade, tá? Até para poder mudar o clima e o cenário, né? De vez em quando. Mas tem que é aquilo, né? Tem que acordar ouvindo sertanejo, almoçar sertanejo, e se de noite não tiver nos Estados Unidos, não está vivo. Né? Num movimento de uma pequenez tremenda, né? Que não varia, não oxigena, não diversifica. Né? Se não for carne com cerveja no final de semana, ele não come mais nada diferente. Né? Sim, aí a Maria aqui, Jorge, contribuindo, falou sobre a raiva e a agressividade pode ser vista como uma defesa, porque é cômodo se isolar e ficar criticando o outro, né? Sim, E o sim. Walter Bem, pediu para você falar mais sobre o Lombroso. oi, cortou, Renato. O Walter Sapiens pediu para você falar mais sobre o Lombroso. Você começou falando. Não, o Lombroso é um dos teóricos primeiros da história da psicologia. E o Lombroso tinha a ideia de cara de bandido. Né? Então, ele começou a fazer aquilo que a Renata falou no começo, de tentar mapear fisicamente quem que tinha cara de bandido.
mas foi uma teoria muito precária, que depois ela foi abandonada, inclusive pelo pessoal que estuda criminalística, né? Os estudos modernos de criminalística botaram isso por terra, até porque os bandidos sofisticaram até o trato, né? Então, o que a gente viu na cadeia de loiro, de olho azul, não é brincadeira, né? E a gente não pode, né? Tanto é que o estelionatário, por exemplo, profissional, se tem uma coisa que ele sabe como ninguém fazer e desenvolver, é inclusive a aparência dele, né? Dificilmente você vai ver um estelionatário sem um terno Armani, né? Nada contra o terno Armani, mas ele sabe sofisticar, inclusive, para poder aplicar os golpes dele, né? E é isso aí. Então, não dá para a gente ficar com uma teoria ultrapassada. As teorias evoluíram, né? Tá? Mas essa questão de mecanismo de defesa, é legal a gente saber que a pessoa ela ataca para se defender. Só que isso não deixa de caracterizar, inclusive, o preconceito hoje na sociedade como crime. A pessoa preconceituosa vai responder processo, vai para a cadeia, vai ser achincalhado nas redes sociais, tá? Falou besteira em público, vai ganhar tinta. Né? A gente tem um exemplo disso muito claro hoje com o presidente da República. Quantas vezes ele não fala besteira no domingo, na segunda-feira tem que ir lá pedir desculpa. Né? Quantos processos esse cara não está respondendo desde que ele entrou para o governo brasileiro? Tá? Questões de intolerância, fala que não deve na hora errada. Eu pego aí como exemplo para mostrar que não compensa. Né? A raiva disseminada ela custa muito caro para quem está vivendo ela. E aí, Renata? Você falando sobre essa raiva com o outro também, eu fiquei pensando como que isso também começa na esfera micro, né? No comportamento do sujeito consigo mesmo, assim, nos mecanismos internos, né? Com essa parte da personalidade que faz essa autodepreciação, né? Essa autodiminuição, esse autossabotador interno. E aí, por se sentir tão pequeno, acaba transbordando, né, essa raiva, esse sentimento de não pertencimento, de baixa autoestima, né, e fica nessa tentativa de diminuir o outro para conseguir se sentir um pouquinho melhor consigo mesmo. Eu tinha um professor E de aí, psiquiatria, que falava que o cara que compra uma arma grande é porque a dele própria é muito pequena, né? Tem que ter um som de carro potente, né? Para provar para o mundo que ele ainda tem alguma coisa, né? Porque se depender da virilidade, ele não vai funcionar. Né? Então, lamentavelmente, a gente percebe bem que isso tem um fundo de verdade. Né? Até no que Jung traz do instinto de poder ser oposto ao instinto de amor. Né? A pessoa que está em guerra não tem capacidade de amar direito, não. Né? Ela não vai amar. Até porque Jung deixou muito claro que o amor, né, é a sombra do poder. Né? O amor e poder não é a sombra do outro. Né? E aí, como é que a gente trabalha com isso? Né? Como é que a gente pode vencer essa coisa? Né? E é tão interessante que, em pleno auge, né, da nossa pandemia, nesse projeto que essa pandemia trouxe da revisão dos nossos valores, nada mais justo do nosso crescimento espiritual do que a gente ter que encarar, inclusive, nossos preconceitos para poder evoluir e transitar. Né? Porque não dá hoje para você ficar preso numa caixinha jurando que o resto do mundo não presta. Né? E encarar de frente a finitude da vida, né, Jorge? Com essa pandemia, assim, pensar sobre a morte e também sobre o desenvolvimento que a gente estava seguindo, né, antes da pandemia, como que isso é um alerta, assim, para reconexão consigo mesmo, para a importância dos relacionamentos, né? Acho que até quem tinha relacionamentos difíceis está sentindo falta, né? Porque é bem por aí de ter um reflexo de si, né? Mesmo negativamente, mas está em movimento, assim, quando se está em relação com o outro. E esse isolamento mostrando a dificuldade da conexão consigo mesmo, né?
Uhum. Renata, quanto tempo falta, por gentileza? Que horas são? Eu não consigo ver o horário aqui. Eu queria pedir, Renata, para a gente entrar nas considerações finais, tá? Porque o nosso tempo está encerrando. Tá. Né? Que você falasse um pouco do seu trabalho, falasse do que a gente pode fazer para romper o preconceito. Né? O trabalho para começar com esse rompimento é primeiro entender que é preciso flexibilizar a ideia que se tem da própria identidade, né? Porque é meio que inevitável isso, não se tem controle sobre ter ou não essa flexibilidade. Quando existe a rigidez, a vida vai trazer essas dificuldades, né? Na gente em forma de relações para ir cada vez mais rompendo essa casca, essas barreiras, porque a psique está aqui para desenvolver, para crescer, né? Em um trabalho de entender que se tem que se desconstruir a ideia de que se tem de si, né, para continuar evoluindo enquanto ser espiritual mesmo. Exato. Eu queria deixar um recado aqui para a turma toda. Todas as terças e quintas-feiras, 20h30, a gente está fazendo um live de saúde mental. E só deixar uma reflexão. É sabido hoje pelos neurocientistas, tá, que o Alzheimer, para combater uma doença como Alzheimer, é importante mudar os caminhos, fazer as coisas diferentes, né, trocar. Mudanças são importantes para o exercício do cérebro, como atividade. As pessoas que são muito rígidas, muitas delas vão acabar tendo Alzheimer. Então, o que os médicos estão sugerindo para você combater o Alzheimer? Se você faz sempre o mesmo caminho no trânsito, muda, começa a mudar o caminho. Se você sempre faz o mesmo caminho, na quarta-feira fazendo a mesma atividade, faça essa atividade para sexta, para segunda, para terça. Resumindo, não dança samba só, né? Tá? Dança forró, dança salsa, vai dançar rumba, aprenda a fazer as coisas diferentes se você quiser ter saúde mental. Né? Quanto mais rígido você for, mais pobre fica seu espírito, mais sem graça fica a sua vida. Na atualidade, mais do que nunca, nós temos que combater essa rigidez. Tá bom? Até para poder ter leveza, ter suavidade e poder achar graça, não só na vida, como nas pessoas que estão vivendo. Tá bom? Obrigadão, Renata, por essa live maravilhosa na noite de hoje. Obrigado a todos, gente. Até mais, Jorge. Agradeço pelo convite. Boa noite para todos. Até a próxima.